Ô, turma, vamos para a entrevista de hoje? Entrevista. O negócio é o seguinte. Bom, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ocuparam na tarde deste domingo, como a Itatiaia noticiou, parte da Avenida Paulista em São Paulo, numa manifestação convocada pelo ex-presidente para demonstrar apoio em meio às investigações da Polícia Federal por suposta tentativa de golpe de Estado. Nós estamos falando de aproximadamente 750 mil pessoas, segundo a Polícia Militar lá de São Paulo. Agora nós vamos conversar com o sociólogo da UFMG, o Jorge Alexandre Neves, para falar da repercussão deste ato. Ô, Jorge, você está me ouvindo bem? O William Travassos falando, boa tarde. Sim, William, ouço muito bem, obrigado. Bom, Jorge, em 2018, a esquerda lançou a campanha Ninguém Larga a Mão de Ninguém. Inclusive, é um desenho de uma tatuadora aqui de Minas Gerais, onde duas mãos, né, e uma rosa no meio. Pois bem, naquele momento era uma campanha para lutar contra o ódio, a opressão, a esquerda usando contra Bolsonaro. Nesse ato de domingo agora, a direita tenta se reinventar e criar uma grande mobilização nacional? Olha, eu acho que ela não busca se reinventar. Ela busca mostrar que continua forte, né? E, desse ponto de vista, foi um sucesso político, né? A manifestação mostrou-se muito forte. A Polícia Militar, né, a Polícia de São Paulo, fez essa estimação de 750 mil. Me parece, por tudo que eu já assisti em termos de mensurações, que é um certo exagero, né? Hoje assisti detalhadamente a mensuração da USP, como é que foi feito e tal. E aí tem uma margem de erro. Eles fizeram uma estimação com valor esperado de 185 mil, mas com a margem de erro, o limite superior pode chegar a um pouco mais de 200 mil. O que é bom chamar a atenção é muita gente, né? Ou seja, a Avenida Paulista não cabe tantas pessoas quanto se imagina, mas só para se ter uma ideia, desde que a USP desenvolveu essa metodologia, é a maior mensuração que eles já fizeram, é a maior manifestação que eles já viram. Então, é uma manifestação muito grande, né? Que é a continuidade de uma tendência, né? Desde 2013, que você tem um fenômeno novo no Brasil, então já vamos aí 11 anos, que é uma direita capaz de fazer mobilizações de rua de grande impacto, né? De tamanhos bastante significativos. E foi isso que nós vimos ontem mais uma vez. Bom, quando nós falamos em se reinventar, na verdade, vai uma provocação para o senhor. O movimento da direita hoje não depende mais do bolsonarismo. Ela já tem vida própria. Olha, eu acho que o que ficou demonstrado ontem é que não, né? Nós tivemos aí em 2013 até 2018 um crescimento da direita que não tinha uma grande liderança à frente, era muito mais difuso. A partir de 2018, essa direita ganha essa força de mobilização popular da direita ganha uma cara, e essa cara é de Jair Bolsonaro. E isso, para mim, ficou muito demonstrado de maneira muito inequívoca ontem, de que isso continua. Mesmo ele estando inelegível, ele é a grande liderança política da direita, que vai ter um peso enorme nas eleições municipais desse ano e nas eleições de 2026. Então, Bolsonaro continua sendo a figura central da direita no Brasil hoje. E a maior demonstração disso é que boa parte dos políticos, somente governadores e o prefeito de São Paulo, políticos importantes da direita, foram em algum momento, esse final de semana, prestar solidariedade e apoio a ele em São Paulo. Então, isso para mim, eu acho que está bem demonstrado. Do ponto de vista político, foi um grande sucesso do ex-presidente Bolsonaro, essa manifestação de ontem. Jorge, a participação dos governadores, Tarcísio acabou falando pelos governadores e foi possível perceber, por exemplo, o Zema, que não colocou uma camisa, né, do Brasil, foi lá com uma camisa branca, né, fazendo uma referência a Minas Gerais. É assim, eu sou conservador, eu apoio o ato, mas eu não me envolvo.
Não, eu acho que é uma tentativa de tentar se mostrar, vamos dizer, com um pé dentro e outro fora. Mas acho que essa estratégia é muito pouco eficaz, né? Eu acho que no momento em que foram, mostraram que estão dentro, né? Então, se há politicamente, né? Porque há muitas dimensões diferentes dessa manifestação de ontem. Do ponto de vista, né, ao elemento jurídico, há várias frentes para a gente observar. Do ponto de vista estritamente político, eu acredito que o grande vencedor é o ex-presidente Bolsonaro e o grande perdedor é a direita não bolsonarista, né, que mostrou que não é politicamente, nesse momento, eleitoralmente viável sem o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Bom, nós observamos na montagem do evento, né, nós tivemos a abertura religiosa por parte da Michele, logo depois vários discursos, nós tivemos aqueles que atacaram o presidente atual, chamando ele, o Nicolas chamou ele de inimigo, nós tivemos o Silas Malafaia com a postura de atacar o judiciário, mas Bolsonaro com um tom mais tranquilo. Essa estratégia do evento para o senhor, qual é a análise que o senhor faz da condução do evento? Bem, foi realmente, o presidente Bolsonaro fez o discurso mais ameno que eu já vi ele fazer, né? Eu nunca tinha visto, ou seja, ele foi muito provavelmente bem orientado pelos seus advogados para ter uma postura daquele tipo, amena. E aí teve um pouco aquele jogo, né, do policial mau, do policial bom. Ele foi o policial bom, ele foi aquele que não atacou, mas você teve o Silas Malafaia, né? Aliás, o evento de ontem teve um elemento religioso muito forte, né? Por trás, até pela organização e tudo isso. Você teve o deputado Nicolas e assim por diante, outros que bateram em inimigos do bolsonarismo, né? Agora, pelo que eu acompanhei dos registros na internet e de instituições que monitoram grupos bolsonaristas no WhatsApp e tal, uma parte dos bolsonaristas se mostrou um pouco frustrado com esse discurso do ex-presidente Bolsonaro. Esperava que ele fosse mais incisivo. Então, de certo modo, teve para uma parte do bolsonarismo um pouco o gostinho do dia 8 de setembro de 2021. Né? No dia 7, o presidente Bolsonaro fez talvez um dos discursos mais enfáticos, agressivos dele, contra o Supremo, contra o presidente Alexandre de Moraes, e no dia seguinte ele capitulou, pediu ao presidente Temer que ajudasse numa conciliação, escrevendo uma carta, tudo isso. O Bolsonaro que nós vimos ontem no Palanque estava mais próximo desse Bolsonaro do dia 8 de setembro de 2021 do que do Bolsonaro do dia 7 de setembro de 2021. Isso frustrou uma parte dos bolsonaristas. Outra parte não, já esperava que seria isso mesmo, né? Mas talvez isso, inclusive, explique por que, por exemplo, o impacto nas redes não foi tão grande quanto se podia esperar. Por exemplo, vi hoje de manhã um levantamento do Estado de São Paulo de que em nenhum momento ontem essa manifestação ficou entre os 10 assuntos mais discutidos na internet. O futebol teria dominado, né, o assunto durante todo o dia e tal. Então, talvez em parte seja um pouco por isso. Ou seja, nas redes não teve o impacto que teve aquela multidão presencialmente. Outro elemento talvez tenha a ver com uma questão de faixa etária, né? Vários levantamentos também mostraram que a manifestação tinha uma faixa etária muito elevada, o que também leva talvez a uma conexão menor online ali das pessoas divulgando, né? São pessoas que usam menos a internet e assim por diante. Então, esse resultado é misto nesse sentido. Perfeito. Do ponto de vista, é importante dizer que o objetivo principal que o presidente Bolsonaro dizia querer, que era a foto, isso ele conseguiu. Agora, que consequências práticas tem essa foto? Essa daí é uma coisa que precisa ser refletida. Bom, hoje o presidente Lula participou de uma cerimônia, né? Um lançamento do programa Imóvel da Gente, programa de democratização de imóveis da União.
E quando foi questionado por uma jornalista sobre os atos que aconteceram no domingo, Lula fica em silêncio e não fala. Estratégia da esquerda para não levantar a bola de Bolsonaro? Olha, eu não sei se é isso, até porque em vários momentos o presidente Bolsonaro tem buscado o presidente Lula tem buscado essa polarização, essa dicotomia, né? Inclusive, eu diria, né, lembremos que ele falou que a eleição, por exemplo, em São Paulo vai ser uma eleição entre ele e o ex-presidente Bolsonaro. E tanto o presidente Lula quanto hoje ministro Haddad venceram na cidade de São Paulo, né? Um para presidente e outro para governador. Então, me parece que ele acredita que essa polarização entre ele, né, petismo e bolsonarismo, Lula e Bolsonaro, é uma polarização boa para ele e para o PT. Nesse sentido, eu diria que depois do ex-presidente Bolsonaro, o presidente Lula e o próprio PT seriam, de certa forma, beneficiários do resultado de ontem, porque obrigou, por exemplo, o prefeito de São Paulo, o atual prefeito de São Paulo, a se posicionar, né, ao lado do presidente Bolsonaro, meio escondido lá no palanque, mas estava lá. E me parece que isso interessa ao presidente Lula. Eu acho que a avaliação talvez seja de que já se fez o suficiente, né? Já se buscou essa dicotomia relacionada a essa manifestação de ontem o suficiente. Perfeito. E talvez ele tenha agido dessa forma hoje, buscando evitar uma nova confrontação. Bom, nós conversamos com o sociólogo da UFMG, o Jorge Alexandre Neves. Jorge, obrigado pelo bate-papo aí nesse tema tão polêmico, né? A gente falou aí sobre os números, só para você ter a nossa live aqui, a turma comentando, né? O secretário de Segurança fala em 750 mil pessoas. As pessoas, mas ele é bolsonarista. Aí vem a turma da USP e fala em 185 mil. E a gente fica nessa disputa para saber o número real. Mas fato que é uma autoridade de segurança máxima dentro do Estado, né, que divulga um número desse. E a gente fica nesse ping-pong e todos querendo uma resposta. Para finalizar, agradecendo a sua mensagem, o senhor acredita que esse ato, de alguma forma, colabora para inocentar Bolsonaro? Porque a primeira desculpa era essa, né? Ele ia apresentar a sua defesa. Ele fez isso? Olha, aí eu acredito que não, né? Inclusive, tudo que eu ouvi hoje dos juristas, né? Assisti várias manifestações hoje, é de que ele piorou a situação dele ao reconhecer o que se chamou de minuta golpista, né? Então, acho que juridicamente não. Claro que ele tentou aumentar o custo político da prisão dele, assim como o presidente Lula fez isso com aquela manifestação na frente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, naquele momento. Então, ele tentou aumentar o custo político. Mas eu realmente acho que essa foto, que é relevante politicamente, do ponto de vista jurídico, não tem lá, talvez, essa relevância toda. Eu queria só chamar a atenção uma coisa sobre o método de mensuração. É uma coisa importante sobre o método de mensuração da USP, é que ele segue uma metodologia científica que foi detalhada, e que está lá, foi posto um relatório detalhado sobre a metodologia, com margem de erro, tudo. Então, acredito que essa é uma vantagem dessa metodologia, o rigor científico dela e a transparência da sua metodologia. Mas então, só concluindo, acredito que do ponto de vista jurídico tudo continua igual. Institucionalmente, o Brasil não mudou nada de ontem para hoje.